Rodrigo Andrade é um dos principais jogadores do polo brasileiro, não apenas na atualidade, mas também em toda a história do polo nacional. Aos 41 anos, o francano coleciona muitos títulos. No âmbito nacional, são 21 títulos da Tríplice Coroa brasileira e 6 taças do Campeonato Brasileiro. Rodrigo ainda defendeu a camisa da seleção em edições da Copa das Nações e da Coronation Cup e ajudou o Brasil a vencer o Mundial de Polo na Austrália. Fora do país, o currículo também impressiona. Título na USPA Gold Cup nos Estados Unidos e na Queen's Cup Gold Cup na Inglaterra. Na Argentina foram 3 conquistas na Copa Ouro Ernestina, um título da Copa Câmara dos Deputados e 7 participações no Aberto de Palermo. Em 2019 veio a mais importante delas. Após substituir Juan Martín Nero na decisão, Rodrigo se tornou o primeiro brasileiro a jogar uma final e a ser campeão do principal torneio do polo mundial. Em entrevista ao 30 Jardas, Rodrigo falou mais sobre a sua trajetória no polo e relembrou alguns dos principais momentos. Veja agora a primeira parte dessa entrevista. Olá, comunidade de polo brasileiro. Temos o prazer de receber aqui com a gente o Rodrigo Andrade. Vocês acabaram de ver um vídeo aí com essas inúmeras conquistas desse craque. A gente tem um prazer enorme de bater um papo especial com ele. Rodrigo, primeiramente, bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Vamos começar falando, acho que desse último notório título que você teve, essa participação sua em Palermo. Eu acho que para a maioria dos jogadores, não só brasileiros, mas mundiais, é sempre deve ser um grande sonho jogar uma final de Palermo. Como é que foi esse? O primeiro sonho, na verdade, eu acho que de qualquer jogador, tanto brasileiro, é de jogar, poder jogar Palermo, né? Que eu acho que não são poucos jogadores internacionais que chegam aí nesse momento e eu acho que foi... eu tive a oportunidade de poder jogar alguns anos, mas sempre joguei em times... sempre classificando e tal, mas que também é uma experiência que era um sonho meio de criança. Até falando um pouco desse histórico seu, você já jogou algumas vezes, já jogou pelo Chapa Uno, jogou por São José, por lá Natividade, Los Machitos. A primeira vez, se não me engano, foi com São José Polo. Você tem essa recordação? Como é que era a equipe? Como é que foi chegar essa primeira experiência em Palermo? Foi a primeira vez que a gente jogou a classificatória. Eu joguei eu, Jaime, Nico e Polito. Não, Sapo. Não era o Polito foi no segundo ano. Foi quando eu comecei a ir para a Argentina, eu fui em 2004, primeiro ano com o São José, jogamos várias temporadas lá. Em 2008 surgiu uma conversa do Zé Eduardo Calil com o Gonçalo de fazer um time para poder jogar a classificatória e aí formamos esse time, Sapo, Jaime, Nico e eu. E aí foi onde tudo começou, a gente teve a sorte de poder classificar e foi aí primeiro aberto e um sonho realizado. Você lembra dessa sensação de já ter, por exemplo, de enfrentar em Palermo, de enfrentar esses principais jogadores, enfrentar Cambiasso? Como é que foi pra você? Tipo, rolava um nervosismo extra, alguma coisa assim, ou você lidou bem? Quando você vem com um time já da classificatória, você vai jogar contra os times, você joga assim, sem pressão nenhuma, porque você sabe que você já fez o que tinha que fazer, que era classificar, né? Põe todas as forças para poder classificar e depois que você classifica, que você chega lá, você sabe que contra esse time você não vai ter muita ou nenhuma chance. E é o que acontece. Então você joga meio sem pressão, joga mais tranquilo e os jogos contra os times que são um pouco inferiores, você sabe que pode ganhar e aí sim é onde você tem mais uma pressão maior. Voltando agora para esse ano, essa final, hoje em dia com tecnologia a gente consegue acompanhar muito mais fácil as partidas, então acho que dentro de campo a maioria do pessoal viu. Queria que você comentasse um pouco fora de campo. Por exemplo, na hora que o Nero cai,
Onde que você tava? Quem que veio? Como é que foi? Quem veio te chamar? Não, eu assistia todos os jogos junto com o Matias, que era o técnico. A gente assistia, tem na carpa dos times tem um segundo andar. A gente estava assistindo junto ali e quando o Nero caiu, que foi uma caída feia, o Matias já virou para mim e falou: pode trocar que você vai entrar. E nada, saí, eu não tava, eu sempre ia de calça jeans, nenhum jogo eu fui de calça branca, nada. E, bom, quando ele caiu, eu saí, desci rápido, já troquei, fiquei pronto lá. E, um pouco nervoso, né? Entrar numa final no 7º tempo. Ahí está Rodrigo Ribeiro de Andrade, el brasileño, el mejor jugador brasileño, creo que de toda la época, de toda la historia de Brasil. E não é nada fácil. Fiquei um pouco nervoso ali na hora, tal, aí passou, eu estava preocupado também com o Juama, que eu não sabia o que tinha acontecido. Então eu estava mais preocupado até com ele, porque eu vi que o tombo tinha sido muito feio. Mas aí eles falaram: não, ele tá bem e tal. Passou um pouco, ele chegou no palanque, meio manco e tal. Os outros 3 companheiros falavam: vamos que você joga, não sei o que. Ele falou: não, tô com o pé doendo, já deram um remédio para ele para tirar um pouco de dor, e eles tudo querendo que ele voltasse, logicamente. Mas você fica nervoso. Quando ele falou que voltava, eu fiquei mais tranquilo, né? Mas a mulher dele, a mãe, estava no palanque e não queriam que ele voltasse a jogar, por causa que elas viram que o tombo foi feio e tal. E o Matias seguiu falando para mim: vai esquentando, porque ele não sei se ele vai aguentar. Então eu fiquei pronto ali, esperando. Eu acho que ele voltou, não sei quantos, ele jogou acho que mais... Ele jogou acho que mais uns 3 minutos. Não deu 3 não, deu 1 minuto, eu acho. Ele caiu com 3 e pouquinho, você entrou com 1 e 30. Faltando 5 minutos dos... Você entrou faltando 1 minuto e 30 para acabar o tempo. Não. Sim. Sim? Sim. Bom, você voltou faltando... Se você entrou, na hora que você entrou, faltava 1 minuto e 31 para acabar o... 10. Eu entrei para taquear, a bola tava desse tamanho. E aí, na hora que então, aí ele volta, ele joga lá mais 3 minutos e de repente ele vê que ele se dá conta que não vai conseguir continuar e vai sair. E agora você entrou. E aí, como é que foi a conversa? Imagino que o Matias já tenha te dado algumas orientações. Não. Tem uma imagem até do Cambiaço conversando bastante com o Cambiaço. A única coisa foi que quando realmente eles viram que ele não ia jogar, eles entraram, nós reunimos lá. E aí o Cambiasso perguntou um pouco para mim o que eu preferia, se ele queria jogar na frente ou atrás. E aí eu falei: não, joga você atrás e deixa que eu vou para frente, que eu, naquela hora, naquele momento, se eu fizer alguma coisa errada lá na frente, não prejudica tanto o time se você fizer lá atrás. Essa foi a única conversa que a gente teve, e um pouco do throwing, aonde que eu ia formar e o que eu ia fazer, um pouco porque não tinha muito, eu não tinha feito nenhum treino com eles, nada, não conhecia nenhum cavalo, então, e aí eu tinha que sair para bater uma bola ainda. Para dar uma esquentada. O campo tava uma coisa terrível e nada. Mas a sorte foi que tinha muita torcida, tinha bastante brasileiro, e todos, eu acho que na hora que eu entrei, que eu comecei a taquear, eu escutava muita gente muito apoiando, e isso foi legal. Deu pra ouvir vai Rodrigo, algumas coisas. Você escuta tudo lá de dentro, é impressionante. Tudo que grita na torcida dos dois lados, porque o campo tá no meio da torcida, você escuta tudo. Foram 7 minutos e 41 segundos em campo. Acho que você teve algumas participações, logo recebeu uma bola, fez 2 gols importantíssimos, elogiado por todo mundo. Foi da maneira que você esperava essa pouca atuação? Foi mais do que eu esperava, né? Entrar ali, bom, aquela primeira bola que... No primeiro tempo, eu entrei e de cara nós fizemos um gol. A diferença estava de 3 e passou a ficar de 4. Isso. Bom, até aí estava tudo tranquilo, passou mais um pouco, tomamos 2 gols, baixaram a diferença para 2. Aí foi onde eu comecei, falei: não é possível. E ainda faltava acho que 4 minutos ainda, faltava tempo para... Faltava bastante tempo ainda para terminar o jogo. Faltava muito tempo, então e aí passa um monte de coisa na sua cabeça, bom, mas por sorte depois teve eu pude fazer um gol, aí voltou a diferença para 3, e aí não faltava tanto tempo, já estava mais complicado, então aí eu já me deu um alívio maior, e
E nada, e depois quando fizemos o segundo gol, que ficou 4, aí eu falei, não, tomara que acabe rápido. Porque era a única coisa que eu imagino, você entrar e se vira o jogo, a culpa passa a ser de quem? A culpa é sua, porque ganharam o jogo inteiro. E nada, por sorte foi melhor do que eu esperava, que além de poder ganhar, poder sair campeão e ainda poder fazer 2 gols. Imagino que você tenha recebido muitas mensagens, enfim, os parabéns de muita gente que estava lá. Você se dá conta dessa importância que foi, desse título, inclusive para o polo brasileiro? Como que você vê isso daí? Não, eu acho que foi um marco para o polo brasileiro, que foi a primeira vez que aconteceu, apesar de não estar jogando como titular, mas de poder entrar e poder ganhar. Então foi eu acho que é um marco pro polo brasileiro e ajuda a levar o nome do polo, do Brasil, enfim, dos jogadores, do reconhecimento do pessoal, isso é verdade. Eu recebi mensagem de várias pessoas, tanto do Brasil como de fora. Eu acho que isso foi muito legal e importante para mim também. Así que estoy muy contento con la oportunidad y bueno, y más todavía después de haber ganado. Bueno, nota con Rodrigo Ribeiro Andrade, el primer brasileño campeón de Palermo. Bueno, gracias. E você vê, é legal esse reconhecimento. Até pegando um pouco esse gancho, longe de ser o fim, mas eu acho que essa conquista e essa participação sua em Palermo, acho que marca uma trajetória que vem de muito tempo. Você comentou em 2003, 2004, sua primeira ida. 2001 foi a primeira vez que eu fui na Argentina, que nós fizemos um jogo Brasil-Argentina. Depois de 2004 foi quando eu comecei a jogar, que eu fui mais com regularmente o São José. Lá. Eu ia começar a jogar com o São José, e aí o São José ia para jogar lá, me chamaram, me convidaram, eu fiz mais treinos, joguei um torneio só. E aí a partir daí foi onde eu comecei. 2005 foi quando eu comecei a jogar mais torneios lá, que eu comecei a jogar a Copa de Ouro, depois começamos a jogar a Câmara, comecei a jogar alguns outros torneios da associação. Não somente, acho que na Argentina, obviamente, é o lugar que todo mundo quer ir, mas assim, até voltando, retomando isso, assim, esse é um ponto que marca uma carreira sua, principalmente internacional, muito grande. Jogando depois, posteriormente, Estados Unidos, Inglaterra, o ano passado na Espanha. Quando você começou aqui em Franca, você imaginou, assim, quando você começou a jogar polo, você imaginou que você ia rodar tanto assim, ia jogar todos os principais torneios? Não, na verdade não. Eu não imaginava nem que um dia eu jogava porque eu gostava, sempre fui louco pelo polo. Lembro bem fanático. Assistia todos os jogos da Argentina por vídeo e tal, que tinha, mas nunca imaginei que ia jogar fora, e também não tinha ideia quando eu comecei de futuramente ser um profissional, que eu ia jogar profissionalmente. Sempre era por hobby e tal, e as coisas foram acontecendo. Fiz faculdade nem pensando que eu ia jogar, e quando eu terminei, aí sim eu tive que optar se eu continuava com o polo ou se eu seguia a carreira. Então, aí eu preferi seguir com o polo. Acho que foi melhor. Eu acho que foi a melhor opção. E você acha que... você acredita... Acho que o título em 2008 da Copa de Ouro, lá na Ernestina, você acredita que foi pode dizer que foi um primeiro divisor de águas, assim, para o pessoal, você ganhar essa notoriedade? Eu acho que isso ajudou bastante. Apesar de eu vinha jogando já há alguns anos a Copa de Ouro. Em 2007 a gente tinha chegado na final, primeira final que nós chegamos da Copa de Ouro, que eu cheguei com o São José, né? Perdemos para o time do Las Monjitas, e em 2008 a gente fez a mesma final, São José e Las Monjitas, e aí tivemos a oportunidade de ganhar. Então isso aí foi, você não tinha nenhum jogador de argentino no nosso time, de 10 gols ou de 9 gols, que são os jogadores que nesses torneios de fora, realmente que são os que carregam
que levam a equipe. Então isso para mim eu acho que ajudou bastante. Me deu dava experiência de poder jogar como sendo o melhor jogador do São José nessa final, e mais ainda de poder ter ganhado. E jogamos contra vários jogadores já dos argentinos que estavam jogando aberto e tudo. Você tem uma relação, eu acho que você criou com o tempo uma relação muito boa com esses principais jogadores. Inclusive você já foi suplente recente do La Dolfina, já foi suplente do Ernestina também. Como que começou principalmente com o Ernestina, acho que a primeira vez que eu fui suplente foi do La Dolfina. Foi em 2007, quando eu entrei no lugar do Cambiasso. Eu e o Zé Eduardo a gente ia jogar jockey com o Lolo e o Lucas Monteverde. E aí não conseguimos jogar por chuva, não teve o torneio e tal, cancelou. E daí foi onde eles me chamaram, eu fiz alguns treinos com o Lolo, com o Lucas e tal, e aí eles me chamaram para ser suplente do La Dolfina. Segundo suplente na época. O primeiro suplente era o Matias Magrini. E eu fui de segundo suplente. Segundo suplente, nunca imaginava que poderia ter uma chance mínima de entrar. Entanto que teve um jogo que no primeiro ou segundo tempo, o Lucas Monteverde, não sei se caiu ou se ele teve um desgarro, e saiu. E eu estava na tribuna. Então o Matias Magrini entrou e eu era o segundo suplente, tinha que estar no palanque, tinha que estar no palanque, não estava, não tinha taco, não tinha bola, não tinha nada. Aí eu fiquei preocupado esse dia. Falei, tomara que não aconteça nada com mais ninguém. E aí, a partir desse dia eu comecei a ir a estar nos palanques e tal. E aí na final de Hurlingham, se eu não me engano, foi no terceiro tempo. Você entra no lugar o Cambiasso desceu e eu entrei. Mas joguei 3 tempos e depois ele melhorou uma dor que ele estava na perna e voltou. Eu também me recordo. Essa foi minha primeira experiência. Você melhorou um pouco o time, porque o time estava perdendo acho que de 3, 4 gols. Quando o Cambiasso saiu, quando ele voltou, acho que estava perdendo só de 1. Eu não me recordo direito. Eu acho que estava perdendo de 3 e passamos a ficar com diferença de 1. E aí ele voltou e terminou de perder. O Lolo falava, vamos que se você voltar a gente ganha. E aí ele voltou, mas nessa época era o time do Ernestina, era com o Juama, Pablo, Facundo e o Gonçalo. Era um grande time também. Não estava o Juama, era o Matias. O Matias eu lembro porque eu estava de 1 e eu marcava junto com o Matias. Aí. Mas eles fizeram, o Ernestina esse dia estava melhor e terminaram ganhando. E depois eu fui alguns anos suplente do Ernestina, não sei se foi 2 ou 3 anos. Até teve um ano que foi o ano que o Nath jogou a final no lugar do Mariano. Eu estava de suplente, aí eu quebrei o dedo e estava eu e o Nath, não eram os 2 suplentes do Ernestina esse ano. Eu quebrei o dedo, depois voltei para o Brasil e ele acabou jogando a final. Saindo um pouco da sua trajetória, mas a gente pediu pro pessoal, a gente fez uma enquete no Instagram pedindo pro pessoal mandar perguntas, e eu acho que só para também colocar um pouco da comunidade nesse bate-papo, veio uma pergunta aqui do Pedro Sampaio, como que você tem visto essas mudanças de Palermo recente, de ter 10 times, enfim, essas especulações que tem, essas mudanças de regra de manter 75% da equipe, da classificatória, como que você tem visto e como que tem os rumores eu lá? acho que eles estão tentando melhorar. A questão de ter 10 equipes é bom porque dá chance para alguns jogadores e para algumas equipes que talvez não teriam chance de poder jogar o aberto. Você vê, esse ano apareceu lá na atividade, apareceu os 2 meninos com 16 e 18 anos e foi a revelação de Palermo. Então, nesse ponto é bom, mas tem um ponto que, na minha opinião, é ruim, que ficam alguns jogos muito ruins. Então, para quem vai para assistir, para o público em si, não é uma coisa tão legal. E a outra são os campos, né? São 2 campos para a quantidade de jogos que tem que ser feito
os campos terminam bastante judiado. Você vê que teve jogos que poderiam ser melhores e não foram por causa que o campo não estava ajudando. Então tem os prós e os contras nisso aí. Algumas regras eu achei que com mudanças melhoraram, que é a bola quando sai passa a ser da outro time. Eu acho que isso aí foi uma mudança boa. E a outra que também foi bom é que eles estão deixando o jogo andar mais, não estão apitando algumas coisas que antes apitavam muito mais, hoje apitam um pouco menos. Então isso faz também que o jogo fique melhor e para quem está assistindo é mais interessante.